E aqui aparecem outros povos que trazem referências às 7 inclinações destrutivas ou 7 forças do caos que habitam dentro de nós. Onde o Riti representa a sabedoria maliciosa. Essa expressão é uma expressão muito interessante, né? Então, o que ele está dizendo? O primeiro povo que estabelecerá um confronto com né, os hebreus, né, nessa travessia do Yarden, são os hititas. É a primeira coisa que você precisa superar. Sabedoria maliciosa. Bom, em geral, imaginamos que a sabedoria seja uma coisa boa por si só. Mas a Cabala ensina que não. Mesmo uma pessoa que tenha o conhecimento espiritual, mesmo uma pessoa que tenha acesso à sabedoria espiritual, isso não faz dela uma pessoa capaz de conquistar, né, um padrão de luminosidade espiritual. Porque a sua sabedoria, ela pode ser maliciosa. Nós vemos isso muito historicamente dentro do próprio caminho espiritual. Uma pessoa, ela pode ter tido acesso à sabedoria, ela pode ter tido acesso ao conhecimento espiritual, ela pode ter tido acesso a livros sagrados, ela até mesmo pode ter tido acesso a um mestre, ela pode ter tido acesso à revelação de alguns segredos muito profundos, mas ela pode usar tudo isso a serviço do desejo de receber para si mesmo. Ela pode usar tudo isso a serviço do ego. Ela pode usar tudo isso a serviço da manipulação. Ela pode usar tudo isso a serviço do desejo de engrandecer a si próprio. Isso chama-se sabedoria maliciosa. E isso representa vencer o domínio de Riti, né? Vencer essa força dentro de si, né? Então, superar a sabedoria maliciosa é fundamental para se conquistar a terra prometida. Há um outro padrão deturpado da relação com a sabedoria, que é representado por um povo chamado Girgashi, que é a sabedoria embriagada, ou em alguns textos antigos você vai encontrar a expressão sabedoria bêbada, né? A sabedoria bêbada é alguém que, do mesmo jeito da sabedoria maliciosa, ela teve acesso à sabedoria, ela teve acesso ao mestre, ela teve acesso aos mistérios, mas ela se embriagou disso. A sabedoria maliciosa, ela tem uma má intenção. A sabedoria embriagada tem uma boa intenção, né? O sujeito, ele até tem uma boa intenção, ele até deseja verdadeiramente levar esse conhecimento para o outro, ajudar o outro, mas ele ficou tão embriagado com isso, ele ficou tão bêbado dessa sabedoria, que ele perdeu as referências, né, de lucidez. Aí ele abdica das hierarquias, ele abdica do mestre, ele abdica da orientação, ele passa a se tornar um crente da sua própria loucura, né, do seu próprio delírio. E o seu delírio passa a ser a sua guiança maior. Ele não busca mais nas fontes, ele não busca mais no que é claro e lúcido. Ele entra num delírio espiritual, e esse delírio espiritual se torna tão orientador quanto os próprios textos sagrados, né? Ele se torna tão importante, né, quanto a própria sabedoria de fato, né? Então ele se embriaga disso, ele fica sem saber para onde está indo e de onde veio, né? Ele perde completamente a sua lucidez. A sabedoria pode causar isso. Por isso, a importância de se ter a referência sempre muito grande de onde você veio e qual é a sua fonte de aprendizado. Por isso, quando nos apresentamos, a primeira coisa que vem logo depois do nosso nome é quem é o nosso mestre, para que você não esqueça disso, né? Ainda que esse mestre morra, mas para que você não esqueça de que a sabedoria não veio por você.
ela veio a partir de uma sequência. Para que você não fique embriagado dela. Para que você não fique louco nessa lida com a sabedoria. Né? O Emori representa dominado pelo corpo. Dominado pelo corpo significa dominado por um pragmatismo excessivo. Pela necessidade de um pragmatismo absoluto. As coisas só são validadas se elas forem comprovadas pelos sentidos comuns. Se o resultado é imediato. O corpo, ele é guiado por uma inclinação. Ele é guiado pela necessidade de resultado imediato. Então, se o corpo tem fome, ele quer saciar a fome agora. Se o corpo tem sede, ele quer saciar a sede agora. Né? Então, as necessidades corporais, elas são necessidades imediatas. O Emori representa isso. Vencer o desejo por saciedade imediata. O desejo por preencher sua ânsia imediatamente. Né? Superar isso é superar o domínio do corpo. O Kenani chama-se inveja homicida. A inveja homicida é um sentimento de exclusão do outro, que a primeira associação que a gente faz da inveja homicida é Caim. Mas existe uma associação muito mais próxima de nós. O que desperta a inveja homicida é a dandúmia. A dandúmia, que é a fofoca, que é você falar mal de outra pessoa, você denegrir a imagem de outra pessoa. Isso é um atributo de um Daiwa. Isso é o domínio de um Daiwa. Quando você fala dandúmia, ou quando você ouve dandúmia, você abre uma porta para que esse Daiwa entre, para que o Kenani entre. E ele fará com que os outros entrem logo em seguida. Ele fará com que os outros apareçam logo em seguida. Então, a dandúmia é um sentimento de inveja homicida. Porque tudo que você denigre no outro é porque você está espelhando. Ou porque há traços daquilo em você, ou porque você gostaria que houvessem traços daquilo em você. E então você denigre porque é uma inveja homicida. Você denigre porque o sentimento de dandúmia é um sentimento homicida. É um sentimento de fato, querer exterminar o outro. Querer excluir o outro, né? Da existência ou de um lugar. O Perisi, que é a arrogância. A arrogância é a total ausência de desejo de receber. O arrogante não recebe nada. O arrogante, ele é autossuficiente. Ele não tem capacidade de receber. E além de não ter capacidade de receber, ele sente que o mundo está em dívida com ele. Né? É uma sensação permanente de que todos me devem. Né? Por eu ser tão bom, ou por eu ser tão genial. Todos me devem isso. Né? Todos estão em dívida comigo. Mas eu não quero receber nada. Porque eu sou tão bom e tão genial que eu não preciso de nada. Isso é um estado de arrogância. Eu sinto que todos me devem, mas eu sinto que nada que você me dê pagará o que você me deve. Esse é o estado de arrogância. Representado pelos Perisi. Os Rivi, a ganância. A ganância, usando uma definição de Abulafia sobre ganância. Abulafia diz que a ganância é um estado de miséria absoluta. Porque o ganancioso nunca se sacia, por mais que ele tenha. Por mais que ele venha a adquirir, ele nunca se sente preenchido. E ele tampouco nunca consegue tirar proveito
daquilo que ele recebe, ou daquilo que ele conquista. Porque sempre haverá um sentimento permanente de falta. E, por último, Iebusi, a escuridão. A escuridão que vem a ser a ausência de distinção entre o verdadeiro e o falso, entre o que é verdade e o que é mentira. É quando a pessoa não consegue distinguir isso, ou até consegue distinguir isso, mas flexibiliza isso de uma tal, relativiza isso de uma tal forma que as virtudes se tornam flácidas. O que é virtude hoje deixa de ser virtude amanhã, de acordo com as suas necessidades. É a velha questão, né? Eu sou contra a corrupção até que o guarda me pare, né? E ameace o meu bem-estar. Isso é a escuridão. Isso é o estado de escuridão. Onde eu vejo a aplicação rigorosa da ética para o outro. Mas para mim, há sempre uma flexibilidade. Para mim, há sempre uma possibilidade de ser diferente por N razões. Por várias razões, eu posso flexibilizar a minha rigidez ética. Esse é um estado de escuridão. Então, é preciso dominar isso. É preciso conquistar isso para conquistar a terra prometida.